Governadores e centenas de prefeitos estão em Brasília neste momento, negociando com deputados pontos da reforma tributária em tramitação na Câmara. 9 governadores e ao menos 460 prefeitos estão em Brasília em reuniões. Desde 1995, o Brasil faz sucessivas tentativas de reforma tributária. O governo e o relator da proposta afirmam que a reforma vai simplificar e melhorar de maneira gradual a cobrança de impostos. Governadores e prefeitos dizem ter medo de perda de autonomia e de arrecadação. Os governadores participaram de 2 reuniões, a primeira delas no Ministério do Desenvolvimento. A reforma ela toca em diversos pontos, acho que é majoritariamente acertado, o conceito todo bastante acertado. É claro, agora, como a gente vai sair de um sistema em que você tem uma autonomia maior de estados e municípios para um modelo em que a gente tem, abre-se mão de parte dessa autonomia em nome de uma melhor organização do sistema tributário. É importante votar bem na Câmara, né, para que a reforma chegando ao Senado, ela não pare, né, porque no Senado você tem uma equidade, né, uma igualdade na representação. Se não chegar a reforma adequada, ela pode parar lá e não ser apreciada e votada. O brasileiro precisa de um novo sistema tributário nacional, mas nós precisamos de cuidar dos interesses de cada estado. Todos os estados buscaram sobreviver nessa selva de tributos e nesse caos tributário que a gente vive. A proposta prevê a unificação de 5 tributos, IPI, PIS e COFINS, que são federais, mais o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir e virariam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Uma parte do futuro IVA seria gerenciada pela União e outra parte teria gestão compartilhada por estados e municípios. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que se busca um consenso para aprovar a reforma. Do ponto de vista do que os governadores estão colocando, que querem discutir a questão da centralização, a composição e os critérios de distribuição, o governo federal cede em alguma coisa, sentando e conversando, em compensação ganha em outras, porque nem pode ser a reforma do governo federal e nem pode ser a reforma dos governadores. Tem que ser a reforma do Brasil, do país, e, portanto, todos precisam ceder. A busca de um consenso também é prioridade do relator. Temos que pensar o nosso país. Eu não estou aqui defendendo A nem defendendo B. Essa é uma proposta que nasceu no parlamento e que está sendo construída com os municípios, com os estados e se discutindo com a União. Mas é uma proposta de interesse do país. À tarde, depois de uma reunião, o prefeito de Aracaju e presidente da Frente de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, disse que os municípios são a favor da reforma tributária, mas que estão pedindo mais diálogo, por isso defendeu o adiamento. Por que votar uma reforma até sexta-feira? Por que não discutir, não debater e abrir para o debate? Uma reforma tributária boa é aquela que consegue o consenso de todos os entes. Não é que todos os entes ganhem, mas que todos os entes tenham consciência do que vão ganhar, do que vão perder e daquilo que vão deixar de fazer. Um grupo de 67 profissionais do setor financeiro e políticos divulgou um manifesto defendendo a reforma. Entre eles estão os ex-presidentes do Banco Central Afonso Celso Pastore e Armínio Fraga, os ex-ministros da Fazenda Maílson da Nóbrega e Guido Mantega, empresários como Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau, e Pedro Passos, um dos fundadores da Natura. E políticos de diferentes correntes, como João Amoedo, um dos fundadores do Partido Novo, e Roberto Freire, presidente do Cidadania. A carta afirma que agora temos a melhor janela para a aprovação da reforma tributária, discutida há 35 anos, porque há um alinhamento político entre o Congresso, governo federal e a maioria dos estados e municípios, além do setor privado. A reforma tributária, segundo o manifesto, é uma oportunidade de deixar um legado de prosperidade. O relator tem recebido sugestões de mudanças no texto e tem debatido as propostas. O objetivo é vencer resistências e apresentar o parecer final assim que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautar a votação em plenário. Um dos pontos em discussão é um mecanismo para que os impostos arrecadados em operações de compra e venda dentro de um determinado estado fiquem no próprio estado.
E o que for arrecadado em operações interestaduais, por exemplo, um bem vendido por uma empresa no Rio de Janeiro para um consumidor em São Paulo, siga para o Conselho Federativo. Com esse mecanismo, o relator tenta superar as divergências com um grupo de governadores, do qual fazem parte Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Eles dizem que no texto atual, os estados perdem autonomia para gerenciar recursos. No fim da tarde, o relator teve mais uma rodada de debates com partidos. Nós estamos buscando uma solução que possa contemplar a todos. E um limite dessa solução é o não comprometimento do nosso sistema tributário novo com a adoção de um IVA. O IVA, nós não podemos ter um IVA estruturado que, por exemplo, não possibilite a garantia, né, de transferência e compensação dos créditos. Por exemplo, tanto dos municípios quanto dos estados e das empresas. Então esse é um ponto que é relevante, é caro para todos os entes da federação. Então qualquer solução que é proposta a gente tem que levar em consideração com muita tranquilidade, né?